Não crie problemas na igreja, descubra o seu chamado. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Muito se converte ao cristianismo sem saber o que pode fazer para melhorar, para ser um bom cristão. Para começar, quando se converte ao Evangelho, ao Evangelho do Reino, você precisa mudar muitas coisas. Tipo assim, somos criaturas de hábitos. Provavelmente você tem muitos hábitos ruins. Eu tive muitos hábitos ruins, mas eu mudei. Então eu penso que todos precisamos mudar, porque a própria Bíblia diz sobre isso, sobre a nossa natureza carnal. Quando a gente fazia as coisas que não estava dizendo a Bíblia, nós temos uma natureza carnal. A carne se inclina para as coisas que o mundo oferece e que são prazerosas para a carne, mas para o espírito não é, porque a Bíblia ensina de outra forma. Lá em Gálatas 5,17 ele fala: pois a carne deseja o que é o contrário do espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Está escrito lá em Gálatas. Então, nós temos inclinação para o mal, porque a nossa natureza é a natureza caída, a natureza de Adão e Eva. E a carne gosta das coisas que o mundo oferece. Claro, tem muitas coisas no mundo que são boas, são prazerosas e nos fazem pecar por excesso, mas tem muitas coisas boas. Então, e para ir mudando, para nós possamos ter essa mudança da natureza carnal, precisamos mudar hábitos. Quando a gente não tem força de mudança, eu aconselho você a ir para o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de vós, porque quando Jesus morreu por nossos pecados, ele voltou ao Pai, mas antes de ir, ele falou: eu vou deixar a vós o Espírito Santo Consolador. Então, ele nos ajuda e ele nos mostra a enxergar coisas que às vezes a nossa natureza carnal não consegue ver, porque o nosso ego ele é extremamente cheio de coisas que faz a gente achar que é melhor, que sabe tudo. E às vezes você não quer mudança porque você não olha para dentro de si. E Deus fala que nós precisamos sim olhar para dentro de nós. Porque aí você pode se relacionar melhor, Mas seus hábitos precisam ser mudados. Para mudar, você tem que fazer uma autoanálise, fazer olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você e descobrir os seus maus hábitos. Isso é muito bom. Se você conseguir fazer isso, já é um caminho andado. Porque você já consegue fazer um autoconhecimento. Se conhecer é muito bom. Se você olha no espelho, você saber quem é você. Nossa, quem sou eu? Ou quem sou eu no meio da multidão? Ou quem sou eu na minha família? Quem sou eu após a minha conversão? Isso é muito interessante, porque você percebe que às vezes coisas que você não viu, você vai ver agora. E na igreja é bom você se relacionar também, porque a Bíblia fala que você vai ter que fazer presença junto à unidade do corpo de Cristo. Porque nós estamos todos no mesmo propósito. Em Gálatas fala que nós estamos, a verdade é que em Efésios fala que nós estamos no mesmo propósito da eternidade. Efésios 4, versículo do 1 até o 16, ele vai falar isso. Que nós estamos no mesmo propósito, a qual nós fomos destinados por Deus para a eternidade. Então todos estamos lutando para alcançar a eternidade. Então nós temos que ser pessoas que estamos dispostos a mudar, porque nós temos defeito. Então, quando você começa a se relacionar na igreja, você começa a conhecer os defeitos dos outros. E aí você junta com os seus,
faz uma análise. Agora você percebe que você pode mudar, porque os defeitos são parecidos. E tem pessoas que estão na igreja há muitos anos e ainda não mudaram. Então significa que você pode olhar os defeitos das outras pessoas para você mudar os seus defeitos também. E veja só, você tem habilidades. Você tem alguma coisa que você gosta de fazer. Porque quando você não tem, você pelo menos luta para tentar gostar de algo. Isso vai fazer bem para você. Tem pessoas que precisam disso para melhorar a sua vida. Quando você tem uma natureza carnal, sabe o que você fala? Você fala, eu não vou fazer. Tem pessoas lá que podem fazer por mim. Não, mas a igreja ganha dinheiro. Ela, se quiser, ela pague alguém para fazer. Mas se você começa a se conhecer, você percebe que sim, que é prazeroso ajudar as pessoas. É prazeroso servir, isso é uma lei do retorno. Automaticamente, quando você faz algo por alguém, vai voltar para você, porque Deus está vendo. É como se você tivesse emprestado para Deus. Então é bom você começar a olhar o que tem na igreja para você fazer, no lugar que você está, porque aí você começa a conhecer algumas aptidões, vocações que você nem sabia que existiam. E já é um passo para a mudança e reconhecer que você tem um chamado. Como você sabe que você tem um chamado? O primeiro passo é esse, reconhecer as suas aptidões, as suas vocações, né? Se você toca, se você canta, se você precisa ter uma voz bonita como roxinol a pensar que você vai ser uma cantora profissional, não. Se você canta, já entoa, já ajuda. Você tem que aprender a servir. Na igreja precisa de decorações, então assim, pode ser um decorador, aprender alguma coisa dentro da cantina. Se não sei cozinhar, mas tem muitas coisas dentro de uma cantina que pode ser feita. Limpeza da igreja, não espera só pela pessoa da faxina, mas você pode pegar os copos que estão perdidos, que estão sujos, os copos que servem na frente. Tem muitas coisas que automaticamente você começa a enxergar a partir do momento que você começa a ver que as pessoas à sua volta também têm coisas a oferecer, tem coisa para ser mudada, tem coisas a oferecer. E aí você começa a identificar que, nossa, eu posso ter um chamado para algo maior, porque o propósito de Deus para você aqui nessa terra é algo maior. Então você tem que descobrir as suas aptidões, suas vocações, o seu chamado, para que Ele te use para fazer o propósito dele, ajudar a seguir o propósito que é a eternidade. Ele quer que todos alcancemos a eternidade. Sem exceção, Ele quer que todos. Ele veio para a humanidade. Apesar que muitas pessoas o rejeitam, mas Ele veio para a humanidade. E as pessoas se reconhecem esse chamado, ela pode ajudar o reino, a povoar o reino. A própria Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas como que a pessoa vai reconhecer que ele é pecador se você não ensina? Ou se você não mostra? Ou se você não prega? Ou se você não ajuda a igreja a fazer isso? E quando você descobre que você tem um chamado para o reino de Deus, nasce uma chama dentro de você. E Deus confirma. E Ele te capacita. Porque lá em Efésios 4:11, ele diz que o apóstolo Paulo escreveu, em Efésios, e ele direcionou direto à igreja. E ele não, nesse capítulo lá do Efésio, ele não quis discriminar a igreja, ele não quis brigar com a igreja, ele não quis corrigir a igreja, não, ele quis enfatizar que existem recursos espirituais
para você usar dentro para o propósito que Deus tem, que é a eternidade. Então existem recursos, e esses recursos, ele fala lá nesse capítulo 11 que existem uns que dentro da igreja que serve para ser apóstolo, pastores, profetas, evangelistas, mestres. Então, olha, então a gente tem, sim, reconhecer o nosso chamado para ajudar no reino. Quando a gente reconhece que nós temos um chamado, é muito mais fácil. Só que aí eu te digo que você tem que pagar 2 preços após você descobrir que você tem um chamado. E esse preço é um preço gostoso de se pagar. O primeiro preço é a sabedoria, você tem que estar em busca da sabedoria. A Bíblia diz assim, se você quer sabedoria, que vem do alto dos céus, você pode pedir. É lá em Tiago, fala que você pode pedir. Então, o que você tem que fazer? Automaticamente você tem que ter uma vida de jejum, oração, comprometimento com a palavra, ir na igreja. A Bíblia diz que o conhecimento vem de ouvir a palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, que são os conhecimentos. Então, para você buscar a sabedoria, você tem que agradar a Deus buscando isso na igreja, ouvindo a palavra, para que a tua fé aumente. E você consegue, sim, dizer assim, nossa, eu tenho que buscar sabedoria, porque ela vem do alto dos céus. E segundo, conhecimento. Estudar muito. Estudar a Bíblia, pesquisar. Não é só estudar, tem que pesquisar para saber o que você está fazendo. Às vezes tem uma palavra de grego e hebraico que às vezes confunde na hora da tradução, e você fica pensando, mas que época escreveram isso? Que época? Então você tem que pesquisar a história para você entender melhor aquele contexto da palavra. Fazer cursos profissionalizantes, muito bom. Universitários também, formar. Eu comecei minha carreira, mas eu tive que me formar, fazer pós, e agora ainda continuo estudando. Por quê? Porque eu preciso desse curso que eu estou fazendo e de outro curso que eu estou fazendo para o meu futuro. Então eu comecei a fazer simultaneamente 2 cursos de bacharel. É difícil? É difícil, mas não é impossível, você tem que fazer. Só que não adianta você estudar muito, olha, sem um propósito. O propósito você tem que saber, porque quando você é chamado, você tem que colocar diante de Deus qual é o propósito, e Deus vai te direcionar para o propósito, para o seu chamado. Se é para ajudar na igreja, se é para evangelizar, porque as pessoas precisam entender isso, mas de uma forma que você estudou para que as pessoas entendam aquilo. Porque se você não sabe levar isso, também fica meio inútil. É igual o dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, eu entendo o evangelho do reino, se eu tiver muito dinheiro e eu não sei usar esse dinheiro para ajudar as pessoas, então, para que eu estou fazendo um monte de dinheiro? Porque eu sei que eu vou morrer aqui, não vou levar nada no caixão. E tem muitas formas de você usar sem dar dinheiro para as pessoas. A Margaret Thatcher, ela criou um programa na época do seu governo de tirar as pessoas da rua. Então ela dava abrigo, trocava de roupa, banho, arrumava a pessoa, dava um computador, treinava e botava para trabalhar. E deu certo por um bom tempo. As pessoas às vezes estão procurando oportunidade. Porque quando você cria problema, quando você não se sente útil,
Sim, você cria problema, porque cria problema no estabelecimento que você trabalha, cria problema na família, cria problema nos relacionamentos, cria problema dentro da sua igreja. Por quê? Porque você não se sente útil e nem faz por onde se sentir útil. E tem tempo para pensar, analisar o que os outros estão fazendo. Aí você corre o risco. Essa é uma reflexão para você, para o dia de hoje, para você aprender que nós podemos ser melhor do que nós somos. E se você já gostou, compartilhe esse vídeo para mais gente. Clique aqui, dê seu joinha, porque eu vou trazer mais reflexões como essa para você.